E se você pudesse traçar uma vida de acordo com você, com o seu propósito, com o seu jeito, seu tempo, seus sonhos, suas vontades mais genuínas. Aqui, nesse papel, eu tô refletindo, conversando, pensando sobre a vida e tentando alinhar uma vida que eu quero com as habilidades que eu quero e que estejam alinhadas comigo, com as minhas limitações, possibilidades. Eu tenho 2 outros vídeos aqui no canal, né, o 1 e o 2, quando a gente começa tudo isso aqui. Então, se você chegou de gaiato, não está entendendo nada, talvez voltar 2 vídeos anteriores aí, mas pode começar desse também, não tem problema. Eu fui traçando, como num mapa mental, algumas coisas que eu quero para minha vida. Eu tracei que eu quero que o dinheiro venha com facilidades, ele venha com facilidade, de uma maneira fluida, sem que eu precise não me esforçar, porque tudo tem esforço, né? Mas me matar, sabe, para conseguir esse dinheiro, me desdobrar em 500 pessoas, porque eu, enquanto autônomo, trabalhador autônomo, me tornei quem eu sou justamente para me distanciar da lógica produtivista e sem descanso que é esse sistema do trabalho ali do regime CLT, por exemplo. Então, para mim, é muito importante que venha dinheiro com facilidade, por exemplo. Nesse meu mapa do verdadeiro eu de agora, né? Porque eu não sei daqui quantos anos essas coisas podem mudar conforme eu for conquistando, porque essa é a vida, né? A gente vai conquistando, vai querendo mais, ou, enfim, pensando no depois, é papo para um outro vídeo. Mas nessa vida eu quero viver estudando. É algo importante para mim. Viver estudando é viver. É entender que eu tô vivo. Eu cresci assim e eu gosto muito de estudar, sobre tudo e qualquer coisa que me interesse. E aí eu já fiz um desenho aqui e o legal desse mapa é que você vai ilustrando, sabe, do seu jeito. Eu coloquei aqui, ó, consciência, eu coloquei um sol porque estudar também é criar consciência do mundo, criar consciência das coisas e viver de uma maneira mais plena. Nesse meu mapa, eu também coloquei que eu quero mais arte sem pressão. Bom, você é artista ou não aí, você sabe que para viver de arte, vou beber uma água, espero que você esteja bebendo também. Para viver da arte, a gente precisa produzir bastante, né? E jogar conforme o mercado. Porém, quando eu entrei nisso e percebi que eu não conseguiria dar conta, eu falei, não, peraí, eu não vou conseguir viver apenas de arte agora, né? Porque eu não tenho patrocínio e nem nenhum tipo de dinheiro que me deixe assim tranquilo. Eu faço meu dinheiro aí, meu dinheirinho com outro trabalho, é isso. Eu procurei outra forma de me sustentar, mas que também tem a ver comigo. Eu sou cartomante e tô aqui nas redes sociais para que eu possa fazer essa arte sem pressão, para que essa arte seja simplesmente a minha fonte de expressão, expressão do que há dentro de mim. Então, por exemplo, se eu vivo estudando, inflando, e não transformo esse conhecimento em alguma coisa, eu explodo, né? Então eu preciso também achar formas de expressar. Vou colocar com outro tipo de caneta aqui, deixa eu ver. Eu tenho essa daqui, vamos ver. Ó,
expressão, colocar para fora. Isso é muito importante para mim. Então, uma vida perfeita, entre aspas, porque, enfim, né? A ideia de perfeito não é muito legal, mas aí você encontra o seu perfeito e tá tudo bem, perfeito com imperfeições. Nesse meu perfeito com imperfeições, eu tenho aqui mais arte sem pressão e mais expressão. Exercício físico. Cara, o corpo. Pensa só. Faz um ano, mais ou menos, que eu coloquei o exercício físico de alta intensidade na minha vida como um remédio. Como algo que é necessário, preciso, não tem como negociar, entendeu? Eu coloquei isso na minha cabeça. Você não vai conseguir viver sem ansiedade ou com pouca ansiedade se não deixar o seu corpo se movimentar com leveza, né? Todos os dias. Então, aqui é a minha fortaleza, o exercício físico, que meu corpo tá forte para aguentar o baque. Porque assim, essas coisas vão vir, mas não vai vir porque eu vou ficar sentado na minha casa lá fazendo nada. Não, essas coisas vão vir porque eu também vou me movimentar. E para aguentar o baque do caos que é esse mundo, essa vida toda, nós precisamos fortalecer o corpo, criar uma fortaleza, né? Uma fortaleza robusta, que é o exercício físico. Cara, eu pulo corda, às vezes eu pratico Qigong, que é uma prática tradicional aí chinesa, é, que veio do Qigong, e aí você consegue exercitar a respiração junto com o corpo e concentração, e também fortalece os músculos, é muito completo, é muito legal. Gosto muito de caminhar, então caminho longas distâncias, morros muito grandes. Moro em Minas Gerais, numa cidade onde tem muitos morros. Quem mora em Minas aí sabe qual que é ter morro, né, em cidade. Então eu fui diversificando a forma de movimentar o meu corpo. Então aqui, cara, você não precisa ser tão crítico consigo mesmo ou tão é, limitante. Aqui você pode diversificar a sua forma de se movimentar. Pô, vai fazer um esporte, aí depois vai na academia se você gostar. Eu não gosto muito, mas aí coloca um outro tipo de esporte para vocês ir diversificando e não cansar de um tipo só, né? Sabe o que eu estava pensando esses dias? Que eu conheço poucos adultos que vão atrás de fazer um basquete, por exemplo, um vôlei, um handball. Essa noite eu sonhei que eu fui jogar handball. Você acredita? Nossa, que doideira, cara. Vou pensar mais sobre esse sonho. Mas você já viu, assim, eu vejo poucas pessoas indo atrás de esporte. E eu acho que o esporte, sabe, em grupo, ele ajuda tanto a gente em tantas coisas. De verdade, cara. Sem o lance de competição. Às vezes competir é até gostoso, é até legal. Existe algo em nós que gosta disso da competição, né? De competir e tal. Então, às vezes colocar um esporte aqui seria legal pra você, né? Não sei, mas tem sempre que ter a ver com você, estar alinhado com quem você verdadeiramente é, sem se forçar a nada, ok? Vamos pro próximo, tem bastante coisa aqui. Eu tô pensando em falar tudo isso nesse vídeo pra gente encerrar essa série do Mapa do Verdadeiro Eu, porque tem tanta coisa que eu gostaria de falar aqui nesse canal em relação à organização, né, pessoal, organização financeira, organização de si e autoconhecimento. Vamos ver aqui, o que eu coloquei? Conhecer o mundo de muitas maneiras. Aqui cabe viagens, aqui cabe muitas coisas aqui. No meu primeiro mapa eu tinha colocado viagens, mas eu achei muito vago. Eu achei que eu poderia pensar e ser mais criativo. E aí eu cheguei em conhecer o mundo de muitas maneiras. Por exemplo, conhecer pessoas de outros países,
Não necessariamente só viajar para outros países, mas conseguir conhecer outras culturas a partir das ferramentas que eu tenho hoje, né? Por exemplo, a internet. Então eu quero conhecer o mundo, eu quero ter essa vontade de viajar o mundo. Cara, eu nunca saí do Sudeste, para você ter noção. Então eu fico em São Paulo, já fui para Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E foi isso. No máximo fui até o Distrito Federal ali só. Mas eu gostaria de explorar o mundo, né? O Brasil e o mundo. E eu nunca tive esse vislumbre, mas agora eu quero ter esse vislumbre, né? Vamos ver aí se eu vou ter vontade e motivação total para poder conhecer grande parte do Brasil e do mundo. É uma vontade. Aqui eu não consegui ilustrar muito, mas eu vou colocar uma cor. Vou colocar uma corzinha para eu não poder me esquecer. Conhecer o mundo de muitas formas. Nesse mapa do verdadeiro eu de agora, meditação e tempo para meditação, é muito louco, né? Porque para tudo isso aqui a gente precisa de tempo. A meditação para mim é como se eu pudesse isolar o tempo, como se eu pudesse manipular o meu próprio tempo. Ali, naquele momento que é só meu e que eu consigo me conhecer, em que o espelho da minha própria alma está diante dos meus olhos que nem estão abertos, nesse momento tão precioso para mim, talvez seja o mais valioso nesse mapa. Mais meditação. E meditação, gente, não é só ficar ali, né, de pernas cruzadas, pensando em nada, naquele estereótipo. Às vezes, um exercício de autoescrita, de você poder escrever coisas para si, um diário, né, também é um exercício de meditação. Existe um livro do Descartes que é Meditações de Descartes. E o que é a meditação dele? Ele escrevendo várias coisas sobre a teoria dos limites e tudo mais, filosóficos, filosofando, 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 para si mesmo e para o mundo, sobre si, sobre as coisas. Então, cara, a meditação é você poder se observar de alguma forma. Então, se para você ficar ali fazendo atenção plena, por exemplo, mindfulness ou algum outro tipo de meditação, né, você pode ali entrar em contato consigo mesmo. Você pode se ver de uma outra forma para além dos olhos alheios. Então aqui para mim é pura espiritualidade, pura espiritualidade. Vou até colocar aqui porque aí eu também quero nessa minha vida, nesse mapa, mais tempo e desenvolvimento espiritual, né? Mais tempo para desenvolver essa espiritualidade. Por que eu coloquei um redemoinho do Saci? Cara, porque esse lance de se desenvolver espiritualmente é um caos, né? É você viver em crise. Eu acredito nisso. Você poder entrar em contato com seus monstros, com as suas faces, com as suas personalidades. Aqui, o desenvolvimento espiritual, ele é um caos, ele é o contato com o próprio caos. E às vezes nós temos mentores espirituais, às vezes não, às vezes deuses, às vezes não, né? Às vezes pessoas que são ateias têm ali algo que as guie, por exemplo, os seus próprios estudos, ela está se desenvolvendo nos seus próprios estudos. A espiritualidade aqui, povo,
mais sobre esse espiritual aqui, ele não é só relacionado a deuses, espíritos, não é sobre espíritos, mas é sobre o próprio espírito, esse sopro de vida que nós temos. Que sopro de vida é esse? Que vida é essa? É mais sobre a vida. Esse desenvolvimento espiritual é sobre achar um eixo de si. E esse eixo de si não é necessariamente deuses, orixás, entidades, ou às vezes é. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Você vai dar a qualidade desse espiritual. Você que diz aí o que é o seu espírito, como é que você se conecta com aquilo que é central para você, como é que você se conecta com esse fio condutor entre você e o mundo que você habita. Isso aqui é para sempre, né? E isso aqui tá ligado a viver estudando, tá ligado a mais meditação, tá ligado a mais arte, tá ligado a exercício de corpo, tá ligado a conhecer o mundo. Então, na verdade, todo esse mapa tá super interligado, no final das contas, não? Vamos lá? Ó, viver uma vida sem me preocupar com o tempo. Cara, é isso que a gente tava falando. Viver uma vida sem me preocupar com tempo. Porque aí, nesse tempo, eu consigo fazer tudo isso. Aqui para mim também é muito importante passar as mensagens necessárias, assim como eu estou fazendo nesse vídeo. Hã? Passar as mensagens necessárias. Para mim, passar as mensagens necessárias é colocar no mundo aquilo que eu aprendi. Aquilo que me fez bem de alguma forma, eu tenho o compromisso de passar isso para frente. Democratizar o conhecimento, né, que existe em mim. Mesmo que esse conhecimento nem seja tanto, seja pouco ou não, não sei que tipo de conhecimento é esse. Vocês vão vendo aí, né? Então, ó, para fechar, meu povo, aqui eu tenho o meu mapa do meu verdadeiro eu de agora. Eu vou pegar isso aqui, se eu quiser ilustrar mais, eu ilustro. Eu vou guardar em algum lugar e vou pegar isso aqui só depois. Eu vou internalizar isso dentro de mim. Fui redundante, né? Eu vou internalizar isso em mim e vou guardar e vou deixar para visitar no próximo ano, quem sabe. Você não precisa necessariamente ficar olhando para isso o tempo todo, porque talvez isso te gere uma certa pressão. Eu não fico muito pressionado não. Sabe o que eu faço? Eu coloco isso aqui entre os meus outros desenhos, meus outros papéis, porque aí quando eu tô mexendo, do nada eu acho, eu falo, nossa, olha que legal, gente, tal. Aí eu observo e me reconecto, né? Isso aqui é uma espécie de carta que eu tô deixando para mim mesmo. Você pode usar aí como um exemplo para fazer o seu verdadeiro eu aí, seu mapa. O mais íntimo do ser. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Espero sua curtida, sua inscrição e um grande abraço. Até a próxima.